Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. E eu saúdo também aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais e também aqueles que vierem a ouvir esse estudo no futuro. É sempre uma grande alegria, um prazer estar com os irmãos, compartilhando a palavra. E eu convido aos irmãos a tomarem os seus boletins para lermos juntos o texto base do nosso estudo, que se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versos de 1 a 4. O título do nosso estudo é Coragem no Enfrentamento do Ódio. Vamos ler todos juntos? Convido os irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra de Deus, e lermos todos juntos, a plenos pulmões, com bastante vigor, o texto base, que nos diz o seguinte: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Podeis assentar. Amado Deus, nós te pedimos agora há pouco pela revelação da Tua palavra aos corações dos nossos pequeninos, e agora, mais uma vez, fazemos o mesmo pedido para os nossos corações, Pai. Necessitamos muito da Tua revelação, Pai. Nenhum de nós aqui é capaz, Pai, por mais intelectual que seja, é capaz de compreender as verdades espirituais descritas na Tua palavra, no Teu santo livro. Suplicamos por esta revelação, Pai, para o bem das nossas almas e para a glória do Teu nome. Amém. Ao boletim, amados. Após a cura milagrosa de um homem coxo e a pregação de Pedro no templo, narrada no 3º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro e João são levados perante o Sinédrio, o tribunal religioso judaico, onde, cheios do Espírito Santo, defendem resolutamente a autoridade do nome de Jesus Cristo. Esse episódio não apenas demonstra o poder transformador da fé em Cristo e celebra a ressurreição como o núcleo vital da mensagem do Evangelho, como também sublinha a ação dinâmica do Espírito Santo, capacitando os crentes a falarem com sabedoria e intrepidez, conforme o próprio Senhor Jesus já lhes havia predito em Lucas 12, 11 a 12. Vamos ler? Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que haveis de dizer. Apenas para dar um pano de fundo ao contexto descrito na leitura, o livro de Atos, ele começa com o Senhor Jesus já ressurreto, já glorificado, com o seu corpo glorificado, dando as últimas instruções à igreja, e logo a seguir ele faz a promessa da vinda do Espírito Santo, os instrui a permanecerem, aguardando o Espírito. Aí o Senhor sobe, os irmãos têm aquele período em que eles decidem a substituição do apóstolo que havia se perdido, Judas. Eles fazem aquele processo de eleição e na sequência, nós vemos o Espírito Santo descendo sobre a igreja naquele dia do Pentecostes, e logo após esse milagre maravilhoso da descida do Espírito Santo,
o apóstolo Pedro faz aquela pregação maravilhosa, aquela primeira pregação da igreja após a subida do Senhor e a descida do Espírito, e há aquela conversão em massa. Vocês lembram quantas pessoas foram convertidas nesse dia? 3.000 pessoas. Então nós temos homens cheios do Espírito Santo, logo após um milagre da descida do Espírito Santo, e uma pregação e uma conversão em massa. Um pouco depois desse fato, nós vemos o apóstolo Pedro e João indo ao templo, e lá eles encontram aquele homem coxo, em que lhe pede uma esmola, e o que Pedro diz? Olha, meu irmão, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Então ele efetua mais um milagre. Então mais uma rodada de milagre, de homens cheios do Espírito Santo, e novamente Pedro faz uma pregação, e aí mais uma conversão em massa. Quantos são convertidos? Alguém lembra ou não? Mais 2.000. Alguns entendem que é mais 5.000. Eu entendo que é mais 2.000 e mais os 120 iniciais. Então já passamos de 5.000 conversões em um tempo curto. Após esse fato, mais uma vez, Pedro prega cheio do Espírito Santo, porém não para o povo, agora para os religiosos, para a liderança do judaísmo na época. Então, após um milagre, cheio do Espírito Santo, Pedro prega, e quantos são convertidos? Nenhum. Mas o que aconteceu? Por que isso deu errado? Vamos ver logo em seguida ao boletim. O texto base nos diz que havia ressentimento por parte das autoridades judaicas em relação aos apóstolos. Qual seria o motivo deste ressentimento? Após um silêncio de mais de 400 anos, o Senhor voltara a falar ao povo por meio de profetas não oficiais, a saber, João Batista, Jesus e os apóstolos. Aqui não está em ordem de importância, meus irmãos, mas em ordem cronológica, na ordem que esses irmãos, essas pessoas foram usadas, né? João Batista, o nosso Senhor Jesus e os apóstolos. No entanto, apesar de serem os representantes máximos da religião judaica em sua época, os fariseus, os saduceus e o sumo sacerdote, que compunham o sinédrio, não possuíam realidade espiritual. E por isso Deus não falava por meio deles, e isso os deixava ressentidos. Eles também invejavam os apóstolos por terem a admiração do povo, por pregarem com autoridade e por haver neles verdadeira demonstrações de poder. Por último, eles tinham medo de perder suas posições de liderança e seus privilégios pelo fato de que a Igreja de Cristo está crescendo em número de seguidores. Ressentimento mais inveja mais medo é igual à fórmula do ódio. Então, essa é a fórmula do ódio, amados. Se você possuir em seu coração um ressentimento para com alguém ou para com alguma situação, é possível que você guarde esse ressentimento em silêncio e ele fique ali consumindo você. É possível ou não? Você já teve algum ressentimento que não falou para ninguém? Ele estava ali dentro, né? Oculto. Se você tiver um sentimento de inveja, igualmente pode ser que você tenha isso em silêncio, que ninguém saiba a inveja que você tem do irmão. Igualmente, se você tiver um sentimento de medo acerca de algo que possa lhe acontecer, ou algo que você possa perder, você também pode ter isso em silêncio e isso não se manifestar. E essas três coisas, tendo-as separadamente, você pode acontecer de que ninguém perceba. Agora, quando essas três coisas elas aparecem juntas, quando você acolhe em seu coração tanto o ressentimento, como a inveja, como o medo, então formou-se uma liga. É como a nitroglicerina. Os elementos que compõem a nitroglicerina, em separado, eles não são perigosos. Mas quando são unidos, o que acontece é um explosivo poderoso. Então, quando nós acolhemos em nosso coração ressentimento, inveja e medo, nós temos a fórmula do ódio.
O ressentimento, ele é um sentimento em relação a algo ruim que alguém lhe fez. A inveja é em relação a algo que alguém tem e conquistou e que você não tem, tá certo? E o medo tem a ver com algo ruim que possa lhe acontecer, não é? Então, eu tenho ressentimento do que me fizeram, eu tenho inveja do que eu não tenho, e eu tenho medo de sofrer perdas e danos. E o resultado desses 3 sentimentos é o ódio. Cuidado com esses sentimentos. Se você tem acolhido esses sentimentos, principalmente se eles se encontrarem juntos, você está a um passo de se tornar uma pessoa odiosa, uma pessoa que guarda características semelhantes a desses homens que nós vamos descrever agora. Ao boletim. No dia seguinte, vamos ler? No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Atos 4, 5 a 7. Quem eram esses homens? As mesmas autoridades religiosas que haviam condenado Jesus à morte. E o que nós podemos dizer a respeito desses homens? Não está no texto, mas eu convido aqueles irmãos que trouxeram Bíblia a abrirem, e espero que todos tenham trazido. Convido-os a abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 62, e adentrando no capítulo 28 até o verso 15, nós vamos fazer uma leitura muito interessante. Eu confesso que quando eu li isso aqui pela primeira vez, passou batido alguns detalhes, mas recentemente, preparando esse estudo, eu reli, e algumas coisas muito importantes me saltaram aos olhos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, Mateus 27, a partir do verso 62. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem. No dia seguinte do quê? Da morte de Cristo. Cristo morreu na sexta-feira, então isso aqui é no sábado, chamado sábado de aleluia, né? No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, olha, os mesmos, essa turma aí. E dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, a quem eles estão se referindo? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como esses homens se referem ao Senhor Jesus. Que audácia! Alguns dias atrás, o Márcio Mizubuti fez uma pregação em que ele falou sobre homens insolentes. Olha, são esses aqui. Que insolência! O que é um embusteiro, meus irmãos? É um charlatão, é um falsário. Eles estão chamando o nosso Senhor Jesus Cristo de embusteiro. E eles não dizem apenas isso, olha lá. Aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Eles lembraram que Jesus havia dito isso. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, esses guardas foram no local que Jesus estava sepultado e selaram. Havia já uma pedra e eles ainda selaram. Provavelmente eles fizeram uma espécie de
chumbaram ela ali com betume ou algo semelhante. Então essa pedra que já estava no túmulo é fixada, selando, de maneira que ninguém pudesse mexer naquilo. Então, capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia? O domingo. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto. Eu quero que você lembre que os guardas estão aqui na porta do túmulo. Então, eles sentiram o terremoto. Tá certo? Então, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E os guardas viram tudo. Viram o terremoto, viram o anjo. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Aleluia. Ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Lembra que os guardas estavam lá, viram o terremoto, viram o anjo, ouviram as palavras do anjo. O anjo convida as mulheres a entrarem dentro do túmulo e viram que o corpo não estava. O corpo, ele sumiu milagrosamente, ele não saiu pela porta. Muito provável, certamente, esses guardas entraram lá também e constataram que o corpo não estava mesmo. Então, verso 9. E eis que... 7. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Olha, o medo sozinho não gera ódio, né? O medo não é um sentimento que nós devemos guardar, porque o amor lança fora o medo, mas o medo sozinho não gera ódio, né? Mas era o medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda, veja, não são todos, alguns daqueles homens que ficaram, eles foram à cidade. Por que não foram todos? Eu tendo a pensar que talvez algum deles tenha temido aquilo e os outros foram. Então, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. E o que sucedera? Jesus ressuscitou. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Eles estavam dando dinheiro para retribuir o trabalho? Não. Para subornar. Se eles quiseram subornar, é porque eles acreditaram no testemunho desses homens. E eles já sabiam que era verdade. Porque em outras situações nós conseguimos constatar isso. Mas recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Isso aqui é o que os judeus hoje em dia pensam que aconteceu. Eles pensam que o corpo de Cristo foi roubado e que Jesus não é o Messias. Mas os líderes religiosos da época sabiam que Jesus era o Messias. Vocês estão vendo isso no texto?
Eles sabiam que a ressurreição era verdadeira, eles sabiam que o que o Senhor havia prometido, Ele cumpriu, eles não tinham dúvidas a respeito. Tanto eles tinham certeza que eles até compraram. Então, o judaísmo hoje, em todos os tempos, a gente entende que o próprio Senhor endureceu o coração dos judeus para que o evangelho fosse aos gentios, a nós. Mas eles também são responsáveis. Então, o judaísmo hoje, eles acreditam nessa mentira contada nesse dia. Jesus não é o Messias, mas os líderes sabiam que Jesus era o Messias. E eu queria dizer o seguinte, aqui na nossa comunidade, dificilmente, provavelmente nós não temos aqui um judeu, mas se essa mensagem chegar a você, judeu, na internet, saiba que Jesus é o Messias. Eles mentiram para você. Eles subornaram pessoas para que a verdade não chegasse a você, judeu. Mas Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido em todas as Escrituras. Creia nisso. Então, a partir da leitura do Evangelho de Mateus 27, 62 e 28 a 15, que é o que acabei de ler, nós podemos afirmar que aqueles homens não estavam enganados a respeito de Jesus. Eles sabiam que Jesus era o Messias, porém, em nome da manutenção do seu poder e dos seus privilégios, eles mentiam, aguarde isso, mentiam, subornavam, ameaçavam, prendiam, torturavam e matavam aqueles que se pusessem em seu caminho. Eles eram homens perversos, no entanto, possuidores de autoridade e de aparência religiosa. Então nós podemos afirmar o seguinte, diante disso tudo, que primeiro, eles sabiam que Jesus era o Messias. Segundo, eles sabiam que os apóstolos eram homens de Deus, porque eles dizem assim, nós não temos como negar que um milagre aconteceu. Então era notório que os apóstolos eram homens de Deus. Então, e terceiro, eles resistiam aos apóstolos e a Deus por ressentimento, pois Deus falava através dos apóstolos e não deles. Por inveja, pois um grande número de pessoas estava aderindo à mensagem pregada pelos apóstolos. E por medo, pois isso representava uma grande ameaça aos sacerdotes que temiam perder os seus privilégios. Então, inveja, ressentimento e medo. Eram homens cheios de ressentimento, de inveja e de medo, e por isso eles eram dominados pelo ódio. A Bíblia chama, numa linguagem bíblica teológica, esse tipo de pessoa de filho de Belial. Porém, o nome mais usado atualmente para esse tipo de gente é um canalha. O que é um canalha? Um canalha é a pessoa que vive negando os fatos, vive mentindo, enganando, subornando, ameaçando, torturando, física ou emocionalmente, para obter vantagens ou a manutenção de algum privilégio. O ressentimento, a inveja e o medo são as principais motivações de um canalha. Você conhece gente assim? Mas está cheio, né, gente? Ressentimento, inveja e medo. Eles mentem, eles torturam, eles distorcem, eles subornam, eles fazem tudo o que for necessário para manter. Se eles puderem, eles matam você. Eles só não mataram Pedro e João porque tinha 5.000 pessoas lá de fora convertidas e eles temeram isso. Mas mais adiante, no mesmo livro, poucos capítulos seguintes, eles matam Estevão. Pelo mesmo motivo, é que nesse dia não tinha 5.000 lá do lado de fora. Mas eles matam Estevão, eles queriam ter feito isso com Pedro e João, porque são filhos de Belial, são canalhas. Ao boletim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, olha, veja bem, gente, guarde isso, cheio do Espírito Santo. A pregação de Pedro aos sacerdotes não foi uma pregação sem o Espírito Santo. Não fique chocado com o que eu vou dizer, mas você pode pregar cheio do Espírito Santo e ninguém crê. Não é uma questão de estar cheio do Espírito Santo. Nós não devemos pregar sem o Espírito Santo, mas isso também não garante. Tinha funcionado com 5.000 atrás e agora não funcionou. Por quê? Esse é um grande mistério. Por que uns creem e outros não creem? E por que uns creem agora e o outro só vai crer
bem lá na frente, talvez seja a sua história. Você ouviu muitas vezes o evangelho e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Aí um dia, preparado pelo Senhor na eternidade, aquela palavra chegou e... Foi você que escolheu esse dia do seu coração ser tocado pelo Espírito Santo? Foi você que escolheu? Não foi você que escolheu. Se fosse você, você teria crido antes, lá naquela primeira vez. Por que você continua a vida sem Deus, sendo que é tão maravilhoso viver com Deus? Mas pode ser, meu irmão, que até hoje o seu coração ainda não foi tocado. E que seja nesta manhã. Que seja nesta manhã. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Vamos ler todos juntos? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. O primeiro sermão de Pedro foi logo após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com fidelidade e ousadia, e o resultado foi a conversão de 3.000 pessoas, já dissemos isso. Seu segundo sermão foi após a cura do homem coxo. Novamente o apóstolo, cheio do Espírito Santo, prega com fidelidade e intrepidez. O resultado foi outra conversão em massa, 2.000 pessoas. Agora vemos Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando com fidelidade e ousadia logo após um milagre. E qual foi o resultado? Ressentimento, inveja e medo, que é igual a ódio. Amados, uma pregação, como eu disse, vocês não se espantem, não se escandalizem com o que eu vou dizer, mas uma pregação cheia do Espírito Santo, ela não garante conversão. Já dissemos isso. Vocês entendem isso? Tá claro, né? É o que aconteceu com esses homens, né? Outra coisa, principalmente no Antigo Testamento, principalmente no Antigo e no Novo Testamento, os milagres, eles tinham, além da função do benefício, né, daquele presente amoroso de Deus ao necessitado, ele também tinha uma função de validar o discurso e também sensibilizar o coração de quem eu vi. Mas o milagre também não garante que a pessoa vai crer. Ela pode ver um milagre na sua frente e se encher de inveja, ressentimento e medo, que é igual a ódio. Não é garantia. Então, antigamente, eu orava assim, por falta de entendimento. Senhor, faz um milagre na vida daquele meu irmão, daquele meu amigo, né? Para que ele venha a crer. Efetua um milagre na vida dele. Mas hoje eu entendo, o Senhor pode efetuar um milagre e a pessoa não crê. Todo mundo aqui já viu história assim. O Senhor dá inúmeras manifestações da sua graça, do seu poder, e a pessoa não crê. Então, não ore, amados, para que o Senhor faça um milagre na vida daquela pessoa que você conhece, que você ama e que ainda não crê. Ore para que o Senhor revele no coração dela o evangelho genuíno, porque essa é a única maneira de pessoas de mente obtusa como eu e como vocês, antes de que o Senhor tenha aberto o nosso coração, os nossos olhos, é a única maneira de que o evangelho ele entre. Sabe por quê, amado? Porque o coração do ímpio, ele é de pedra. Um coração de pedra, ele é impenetrável. É impossível. Uma pessoa pode fazer décadas de estudo bíblico, décadas de cursos de teologia. É bem verdade que aquele que se expõe ao sol, ele acaba sendo queimado por ele. Então, você se expor à palavra, a palavra ela vai penetrando. Mas é uma obra do Senhor, irmão, não é intelectual. Ore para que o Senhor revele o evangelho para a pessoa a quem você tem intercedido. O milagre não basta. Nem todos os milagres. Esses homens viram a ressurreição de Jesus. Quer dizer, eles não viram, mas eles constataram. Eles sabiam da ressurreição de Jesus e o coração continuou fechado.
Mas a genuína pregação do Evangelho, ela sempre produz 3 tipos de resposta. A primeira é a resposta daqueles que ouvem e creem em Jesus, creem que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para dar salvação aos pecadores, e que somente por Ele e para Ele somos salvos. Quem aqui é um desses? Glória a Deus. Essas pessoas, nós, são convencidas de seus pecados e não têm outra atitude a não ser se prostrar diante de Cristo, reconhecendo-o como o Senhor dos senhores, o único e verdadeiro Deus, digno de toda a adoração. Você sabe do que eu estou falando? Essa palavra, você... Nossa, mas... Eu lembro... acontecia muito e acontece ainda hoje, de eu estar no banco, né, ouvindo a pregação, e eu senti, nossa, mas está falando comigo. Está falando para mim. Quando nós lemos isso aqui, você sente assim, nossa, está falando de mim. Glória a Deus por essa convicção. Se você crê, é porque o Senhor abriu o seu coração para isso. Você não era capaz. Você não era capaz de abrir o seu coração. O coração do homem é de pedra. Ele precisa de uma marreta para esmiuçar essa penha. E aí ele vai colocar um coração de carne. E esse coração, sim, capacitado a ouvir, crer e se entregar ao Senhor Jesus. Mas existe ainda uma segunda categoria de pessoa, que está no boletim. A segunda é a resposta daqueles que, apesar de saberem que possuem um vazio em suas almas e que não são capazes de preencher esse vazio, ao ouvirem a pregação do Evangelho, mensagem esta, que é a única que oferece satisfação e sentido às suas vidas, eles a rejeitam, rejeitando assim o Senhor Jesus. Essas pessoas, elas não querem nem ouvir falar sobre o nome de Jesus. E se ouvirem, ou elas se revoltam, ou elas ignoram. Você conhece gente assim? Elas sabem que elas têm um vazio, elas sabem que elas são aleijadas espiritualmente falando. Eu falo com todo respeito por pessoas que possuem algum tipo de dificuldade física, mas a dificuldade espiritual, essa determina a sua eternidade, meu irmão. Quem me conhece sabe que muitas vezes quando me perguntam, e aí, Márcio, tudo bem? Eu falo assim, tudo bem só no céu. Né? Querendo dizer que neste mundo não tem como estar tudo bem, porque no mundo tereis diversas aflições. Quando eu digo isso, não é uma maneira de reclamar, não é uma murmuração, de maneira nenhuma. Eu falo assim, para me dar a oportunidade de, ao eu falar assim, a pessoa dá aquela estranhada e eu consigo entrar com o Evangelho. Não é? Então eu costumo dizer o seguinte, tudo bem só no céu. Por quê? Porque se você crê no Evangelho, se você já foi regenerado, se hipoteticamente, isso não é possível, mas hipoteticamente, você não tivesse nenhum tipo de problema na vida, você ainda teria a luta da carne com o Espírito. Verdade ou não? Tá certo? Agora, se você não crê no Evangelho e hipoteticamente, repito, não é possível isso aí, hipoteticamente, você também não tem nenhum tipo de problema, nem de saúde, nem financeiro, nem familiar, você ainda terá um vazio dentro do seu coração que você vem tentando preencher e você já sabe que não é possível. Se hoje, nessa manhã, alguém identifica dentro de si esse vazio, mude a resposta, pula da segunda resposta para a primeira. Senhor, eu estou aqui, me receba pela tua graça, preenche esse meu vazio, eu já venho tentando preencher de tantas maneiras, inclusive com religião. Mas não preenche, Pai, eu continuo vazio de significado, meu coração continua triste, meu coração continua incompleto, Pai. Eu estou incompleto até que Tu venhas e me complete. Mas ainda tem uma terceira possibilidade de resposta, que é a seguinte. A terceira forma de resposta seria por meio da procrastinação, ou seja, deixar para depois. O que não deixa de ser uma forma de rejeição também. Esse tipo de resposta da procrastinação é uma loucura,
Porque quando você diz que deixa para depois, a semelhança daqueles homens em Atenas, que falam assim, sobre isso que você está falando, eu vou ouvir depois. Lembra quando Paulo pregou? E aqueles homens falam, depois eu vou escutar isso aí. Mas você não sabe se tem depois, meu irmão. Você não sabe se você vai almoçar hoje. Daqui a pouco é horário de almoço, né? Quem aqui pode garantir que vai almoçar? Você pode morrer no caminho. Eu posso morrer no caminho. Irmão, não protele, não procrastine. A hora é agora, o momento é este. Receba. A obra é a pessoa do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Receba essa bênção. Não fique com o coração vazio. Nós não sabemos, meu irmão. Nós não sabemos o que nós temos reservado, nem para daqui a meia hora. Eu não sei se eu termino a pregação. Não é verdade? Então, Atos 4:11, todos juntos, com bastante vigor. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Essa frase era muito familiar aos sacerdotes. Ela faz referência a um trecho de um antigo e conhecido cântico entoado pelos levitas no templo. É o Salmo 118, 22. Pedro, então, ele está demonstrando a cegueira daqueles sacerdotes que entoavam aquele cântico há anos, porém sem compreender seu real significado e o seu cumprimento em Cristo. E eles seguiram cantando o cântico e não sabem nem o que está cantando. Não está vendo o cumprimento do cântico diante deles. Esse versículo aqui a gente tem que ler com muito vigor. Se você crê, de fato, leia comigo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Esse é um dos versículos mais conhecidos do livro de Atos e demonstra a singularidade de Cristo na salvação de todo aquele que crê. Nós temos respeito pelas pessoas que professam outras religiões. E por Cristo viver em nós, somos capazes de convivermos em paz com elas, a despeito de haver muita intolerância para com os cristãos. Tem intolerância para com os cristãos ou não tem? Tem muita, não é? Mas também tem cristãos que perseguem. Misericórdia. Ou supostos cristãos, não é? Mas se Cristo ele habita em mim, nós somos capazes de conviver com pessoas, né? É o estado, que falam estado laico, não é? A gente não vai sair apedrejando as pessoas, nós as amamos e procuramos pregar para que elas tenham o seu vazio do coração preenchido, né? Mas a liberdade religiosa, ela é fundamental para a manutenção da civilização, da laicidade do Estado, e é uma conquista da Reforma Protestante. Porém, não podemos e não iremos deixar de falar e de reafirmar que Jesus é o único caminho para a salvação. Nem islamismo, nem budismo, nem bahaísmo, nem espiritismo, candomblé, nem Maria Santíssima ou qualquer outro personagem bíblico podem salvar. Nem mesmo o cristianismo salva, meu irmão, entenda isso. A salvação é em Cristo. A salvação pertence ao Senhor, disse Jonas, né? A salvação pertence ao Senhor. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, todos juntos, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Atos 4, 13 e 14. Contra fatos não há argumentos. O milagre ele era inegável e notório. Deus havia verdadeiramente efetuado um milagre por meio de Pedro e João. Aqueles apóstolos eram homens simples e sem instrução formal, mas isso não os impedia de serem poderosamente usados pelo Senhor. A capacitação, amados, ela vem do Senhor. Ele pode usar as nossas capacidades naturais que Ele mesmo nos deu? Claro que pode. Porém, Ele não depende delas. Ele não depende da sua inteligência, da sua eloquência. Ele pode pegar uma pessoa extremamente simples,
sem instrução e capacitá-la a pregar o evangelho com intrepidez, cheia do Espírito Santo. Pode ou não pode? Não pense, amado, que Deus não pode usar você. Não pense, mas eu sou tão simples, eu não consigo, eu leio assim, às vezes eu não entendo, não tenho nenhum bom português. Não pense assim, meus irmãos. Esses dois homens eram iletrados. Pelo menos essa é a maneira como eles se dirigem a eles, ainda com desprezo, né? São iletrados. O Senhor, ele pode usar quem Ele quiser, meu irmão. E Ele usa quem Ele quiser. Muitas vezes o Senhor usa pessoas improváveis como eu. Mas quem me conhece sabe que eu sou improvável. Não tinha o menor cabimento de eu estar pregando o evangelho, irmãos. Não tinha o menor cabimento. É uma capacitação que só o Senhor pode dar. Só quem me conhece sabe, o Márcio está falando isso aí. Ele está querendo chamar atenção. Meu irmão, eu sei o que eu estou dizendo. Pensa num cara egoísta, pensa num cara cheio de traumas, cheio de manias, cheio de desconfiança. Pensa num homem desconfiado, que com dificuldade de amar. É esse aqui, era. O Senhor tem transformado, o Senhor tem feito a obra, graças a Deus. Nenhum de nós aqui é impossível de ser usado pelo Senhor. E eu quero dizer mais uma coisa. Talvez você nem perceba, mas se você nasceu de novo, você tem sido usado. Às vezes até em silêncio. Você tem sido usado. Às vezes no seu procedimento, às vezes com a palavra, com o seu exemplo, você tem sido usado. E o Senhor usa, apesar das nossas incapacidades e apesar também das nossas supostas capacidades. Muitas vezes Ele pega a sua capacidade e coloca ela de lado. Esse rapaz aqui, ele é muito inteligente, ele é muito... Então eu vou colocar de lado, eu vou usar ele numa outra coisa, para que você não fique soberbo. Sabia que o Senhor às vezes faz isso? Aquela capacidade, aquela grande capacidade que você supostamente tem, Ele coloca de lado para você, porque talvez você ia ficar soberbo. Não é assim? Então, amados, não pense que o Senhor não pode usar você. Todos juntos agora. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. Não o podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Lembremos que esses eram os mesmos homens que haviam perseguido e condenado Jesus. Os apóstolos sabiam que corriam grande risco se resistissem a eles. Como esses homens procuraram suprimir a verdade? Mentindo, subornando, ameaçando, torturando e matando. Eram homens maus e perigosos, eram canalhas. E eu falo sem medo, eram canalhas. Porque é isso que um canalha faz, ele quer suprimir a verdade pela mentira, para impedir que o sol brilhe. Mas que pretensão! Como é que alguém pode impedir que o sol nasça? O sol vai nascer no coração daquele que o Senhor preparou. Agora pense, amados, na obra que Deus efetuou na vida de Pedro. Poucos meses atrás disso aqui. Pedro, ainda refém da covardia, ele havia negado Jesus por medo de ser preso e condenado juntamente com ele. Vocês se lembram? Não conheço. Não é? Agora, um novo Pedro, cheio de coragem, intrepidez e ousadia, enfrentava um sinédrio cheio de ressentimento, inveja e medo, como já dissemos que é a fórmula do ódio. Atos 4, 19 a 20, todos juntos. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos.
E agora eu peço licença para a gente fazer um pequeno exercício aqui. No versículo, quando tu fala assim, mas Pedro e João, eles responderam, coloca o seu nome aqui. Nós vamos ler de novo, e quando falar Pedro e João, você não lê Pedro e João, você fala assim, você coloca o seu nome. Ok? E aí quando fala assim, pois nós não podemos deixar de falar, você fala assim, porque eu não posso deixar de falar. Ok? Vamos de novo então? Mas julgai se é justo diante de vós ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois eu não posso deixar de falar das coisas que vi e que ouvi. Os apóstolos, eles se posicionaram diante da ameaça e muito habilidosamente colocaram aqueles homens que assumiam para si a prerrogativa de falar em nome de Deus na posição de seus opositores. Eles que se diziam os homens de Deus estavam agora operando contra Deus e eles foram desmascarados diante de todos. Vocês percebem isso? O cristão, ele precisa estar sempre pronto para apresentar a razão da sua fé. Ele precisa se posicionar, mesmo que esteja sobre ameaça, suborno, calúnia, prisão e morte. E por quê? Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Porque eu não posso deixar de falar daquilo que vi e ouvi. Porque você não pode deixar de falar daquilo que você viu e ouviu. Se é que você viu e ouviu. Não é? O cristão, ele precisa estar sempre pronto para 3 coisas. Ele precisa estar pronto para orar, para pregar e para morrer. Você está sempre pronto para orar, pregar e morrer, meu irmão? O cristão precisa. Essa é a nossa... A gente vive sempre nessa... Nós somos sempre confrontados com essas situações de pregar, de orar ou de morrer. Existem outros relatos de desobediência civil na Bíblia, e eu gostaria de rapidamente nós irmos para o texto de Êxodo 1,15. Nós vamos ver aqui umas irmãs que resistiram a um canalha cheio de ódio, que queria que elas fizessem algo absurdo, algo hediondo, e elas resistiram. Olha, essas irmãs aqui, eu amo essas irmãs. Essas irmãs, se elas vivessem nos dias de hoje, elas seriam grandes defensoras da causa contra o aborto. Por isso eu amo essas irmãs. Olha o que diz, então, o livro de Êxodo, capítulo 1:15. Deixa eu colocar o óculos aqui. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, os nomes delas. Entrar para a história. O que ele ordenou, esse canalha? É um canalha, filho de Belial. O que ele ordenou? Dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Ao invés de temer o canalha, elas temeram a Deus. Ô irmãs, salvaram tantas vidas. Hoje, tem mulheres que ficam emocionadas quando libera aborto em algum lugar. Canalhas. O aborto hoje é tratado como uma coisa, eles falam que é de saúde pública, é um eufemismo. É coisa de canalha. Canalha. Milhares de bebês têm sido mortos no ventre, mas essas mulheres, elas tiveram coragem no enfrentamento do ódio. Elas enfrentaram, elas deram um jeitinho, elas foram espertas. Vocês vão ver. Mas elas resistiram a esse canalha. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como eles ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Deixa viver os meninos, gente. Deixa viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Olha o canalha querendo intimidar. Né? E elas responderam às parteiras a Faraó. Elas foram demais aqui, elas ainda deram uma debochada, olha só.
é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. Ele ainda debochou das mulheres egípcias, né? E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Que mulheres, meus irmãos. Existem muitos outros textos, não haveria tempo, mas nós poderíamos citar Daniel, que foi ordenado que não orasse, e ele orou como de costume. Ele não orou para poder provocar, era o costume dele, e ele orou com a janela aberta. Não é? E sofreu aquela perseguição, e o Senhor o livrou. São muitos os textos em que mostram que nós enfrentamos perseguições. Mas o Senhor é poderoso para nos livrar ou não, meu irmão? Atos 4, 21 a 22 nos diz assim: depois, todos juntos, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Por quê? Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. O Sinédrio os libertou, pois não havia como fazê-los mudar de ideia, nem como os castigar ainda mais. A multidão estava com Pedro e João, e todos conheciam o homem que fora curado, e a obra que fora feita na vida dele era maravilhosa. Aquela candeia era luminosa demais e não poderia ser colocada embaixo do alqueire. E o nome de Deus foi glorificado por todo o povo. Você já precisou se posicionar publicamente a respeito da sua fé sob risco de ser perseguido? Quem aqui já? Eu já. Ou você é daqueles que se dobram diante dos que querem fazer calar o povo de Deus? O Senhor nos chama a sermos corajosos e não covardes. Nós precisamos de coragem no enfrentamento do ódio, coragem no enfrentamento desses canalhas, que criam leis canalhas, defendendo princípios canalhas, para blasfemar do nome do Senhor e para propagar o seu ódio. São pessoas odiosas, são canalhas. Em Apocalipse 21, 7 e 8, lemos. Vamos ler todos juntos. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O texto, ele destaca dois tipos de pessoas. Os canalhas, que é tudo aí que, depois de covardes, tudo que é dito aí, são ações de um canalha. Então, nem os canalhas que querem impor os seus absurdos, as suas maldades, e nem os covardes que diante dos canalhas se calam, nenhum deles herdará o reino do céu. Está claro isso? Eu já disse há um tempo atrás, eu vou contar de novo essa historinha. Tem uma pessoa que é próxima a mim, da minha família, que ela estava fazendo curso de Direito numa universidade aqui em Londrina. E o primeiro dia de aula de filosofia, no primeiro dia de aula, o professor, um canalha, a aula era o seguinte: o quanto a fé cristã atrasou o desenvolvimento da humanidade. Olha a aula num curso de Direito. Os irmãos que são advogados, que estão formados há mais tempo, antigamente não tinha essas coisas, né, irmão? Mas hoje tem, meu irmão. E o que faz diante de um canalha? O sujeito estava dando uma aula numa faculdade que foi fundada por um pastor, uma faculdade que pertence a uma igreja. Ele recebe o salário de uma instituição fundada por um pastor,
A fé cristã atrasou o desenvolvimento da humanidade. Quantas faculdades os cristãos abriram, meus irmãos? Nós temos aí Harvard, Cambridge, tudo fundado por protestantes. Tem também da Igreja Católica. A Igreja Católica tem escola, colégio marista, tem Mãe de Deus. Falando aqui em Londrina, tem PUC. Nós temos Unifil, nós temos um monte de coisa. Os maiores fundadores de escola são os cristãos, os maiores patrocinadores da arte, os maiores músicos, os maiores artistas, os maiores escultores. Era tudo cristão, mas ele está dizendo que a fé cristã atrasou a humanidade. É um canalha. Recebendo salário da igreja. O que faz com um homem desse? Você se posiciona. Você tem que falar. Não é desrespeitar, não é tirar a autoridade na sala de aula. Olha, isso aí, professor, não corresponde à verdade. O senhor está suprimindo a verdade. Não seja assim. Não vai chamar ele de canalha, que aí você pode até ser processado, né? Mas você está suprimindo a verdade. Mas o texto diz então que tanto os canalhas que querem fazer isso, como os covardes que não resistem, né, eles não herdarão o reino do céu. Né? E o episódio de Pedro e João diante do Sinédrio, amados, eles nos oferecem uma lição atemporal sobre coragem e a fidelidade no testemunho cristão. Dela podemos fazer as seguintes aplicações práticas. Primeiro, peça ao Senhor coragem. Você se acha covarde? Por vezes você lembra de situações em que você se acovardou? Peça coragem ao Senhor. Coragem no enfrentamento do ódio. A se posicionar contra tudo de absurdo que essas pessoas querem nos enfiar a goela abaixo. Seja corajoso. Peça coragem. Como Pedro e João, é necessário sermos na dependência do Espírito Santo. Você não vai fazer isso com os seus próprios recursos. Né? Se você for fazer esse enfrentamento sem o Senhor, sabe o que vai acontecer com você? É igual aqueles apóstolos que foram expulsar aquele demônio sem estar preparados. O que acontece com eles? Eles levam uma surra. Você vai levar uma surra. Esses canalhas também são bons de briga. Se você for sem estar preparado, você leva uma surra. Preparado pelo quê? Pela sua intelectualidade? Não, meu irmão, nós estamos falando da dependência do Espírito Santo. Não é? Então, na dependência do Espírito Santo, corajosos em nosso testemunho de fé em Jesus. Isso significa falar abertamente sobre a nossa fé, mesmo em ambientes onde isso possa ser impopular ou arriscado. Amém? Segundo, peça ao Senhor resiliência diante da oposição. Enfrentar a oposição é uma realidade para os seguidores de Cristo, que tende a se acirrar. O Atos 4, ele nos encoraja a permanecermos firmes, confiado que Deus está conosco e que Ele nos dará as palavras certas na hora certa e a força necessária para suportar a oposição. Terceiro, sirva a Deus e aos irmãos em uma igreja local. Pedro e João não enfrentaram a perseguição sozinhos. Eles tinham lá fora quantos? 5.000 homens de coração regenerado, de coração tocado, né? Então, nós devemos valorizar e cultivar a comunhão com outros cristãos, encorajando a força e o encorajamento, encontrando força e encorajamento mútuos na fé compartilhada. Que possamos crer e aplicar essas lições às nossas vidas, testemunhando de forma autêntica e corajosa o poder transformador de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Amado Deus, a Tua palavra foi exposta, pregada, e esta palavra, ela é poderosa, Pai. Nós cremos no poder da Tua palavra, porque ela procede de Ti, Pai. Te peço, Pai, que esta palavra, ela encontre acolhimento no meu coração e no coração dos meus amados irmãos aqui presentes, Pai. Que eles ganhem de Ti
a coragem necessária para o enfrentamento do ódio nas mais diversas instâncias. Por vezes essas instâncias são no trabalho, por vezes elas são em algum local público, mas também, Pai, muitas vezes elas são dentro da própria família, Pai. Muitas vezes elas são até com o cônjuge, meu Pai. Te pedimos misericórdia, Pai, nessa situação e coragem no enfrentamento do ódio, Pai. Em o nome de Jesus. Amém.